Salve, salve, rapaziada! Saiu Fute Paródias, as 9 maiores contratações do Brasileirão em 2024. Podia ser 10, né? Top 10 para arredondar, mas talvez não teve, né? Vamos ver a paródia, vamos ver quais são as contratações que eles colocaram aí. Mano, já tá dando tudo errado nesse vídeo, que eu tô irritado, que a câmera do meu celular, ela deixa eu parecendo um boneco de cera, tá ligado? E aí também tem o fato que esse fone aqui, ele tá só de enfeite, porque eu acho que fica mais bonito, pô, react, pá, de fone. Porque ele tá sem bateria, então eu vou ter que ouvir o som direto da TV. Então já tá dando tudo errado, mas para começar a dar certo, já deixa o like aí e vamos assistir, vamos conferir como tá a paródia, sem mais enrolações. 1, 2, 3 e play. Nós já passou várias dificuldades na liga, tá ligado? E hoje que nós tem dinheiro, nós contrata mesmo. Os mais bravos possível. Virar o playboy, pô. O brasileirão tá assim. O monstro voltou, bebê. É que tu flusão, carreira insana. Se ele cansou de erguer. Mas a glória maior é agora, tá? Se salvar o flu dessa vez. Do Palmeiras, o mago da Lazio chegou. Que qualidade. Da Tchentchen pro Verdão, tia Lela pelou. Calma aí. Alexa, qual é a contratação mais cara? Almada do Botafogo. Ganha o copo como pode. Bota contrato, auge dos 23 anos. Na chapa do Cria é forte. Pra ter do Messi, Amanda é liso demais. E o Bernard foi alegrar. DH, o homem papai só de moto, ele entorta, mano. Galo com Bernard, vai voar. Calma aí, mano, que o Nordeste tá chegando firme. O Bahia tá mó abusado, né? Prevendo, pega ficha. O Everton é embaçado, com o homem na frente a zaga vira lixo. O Internacional, mané, trouxe o forte. Correr com as balas no pente faz o adversário borrar o próprio short. E no Mengão Malvão, esse meio campo uruguaio é maldade. Não arrasca não, meu caro, mas ele é caro, igual quantidade. O De La Cruz com a 18 tem um brilho de mais de 18 quilates. O Nico vai achar você, perto, longe, em casa, na rua ou em Marte. Ó o Josão feliz aí, mané. O Coutinho tá na colina. Coutinho voltou de vez, Vasco comemora. Barreira vai virar baile, filho, esse homem vai fazer história. Nem aí pro dinheiro, cobrou só 2 contos, um Dorito e uma Coca. Trouxe até seus parça pro elenco, mas papo reto mesmo. Chego a estranhar, o Cássio tá em BH. O homem do mercado senta forte, cheio das notas, mano. Cássio em BH, vai armar um muro lá. Faltou uma, que é a que encaixaria o top 10, né? Não sei porque os caras não colocaram, mas enfim. Primeiro ponto que eu não gostei da paródia foi a música. Eu acho que a música que eles utilizaram não ficou tão legal, não combinou muito. Eu acho que se tivesse usado outra música teria ficado melhor, porque o tema da paródia é bom, né? As contratações do futebol brasileiro, acho que a letra que eles colocaram ficou legal, mas a música que eles utilizaram ali para fazer a paródia, eu acho que não combinou muito. Na minha opinião, questão de gosto. Apesar de eu gostar do L7 do Cabelinho, não gostei muito dessa música nessa paródia, entendeu? E também tem um motivo que me incomodou, que é a questão de ter 9 contratações e não 10. Por que não top 10? Eu fico irritado com essas coisinhas, sabe? Tem que estar tudo organizadinho, retinho, feijão por cima do arroz, tá ligado? Essas pessoas que têm. Eu tenho problema mental, essa que é a realidade. Eu tenho esse problema aí. Então, mano, me irrita muito ser top 9 e não ser top 10, tá ligado? E ainda mais porque tem um cara que poderia estar nessa paródia, uma contratação que poderia estar nessa paródia e essa paródia se tornar um top 10, que é o Luiz Gustavo do São Paulo. Às vezes os caras evitam falar do São Paulo. Não sei porquê, mano. Eu sinto isso, mas deve ser coisa da minha cabeça, porque como eu sou São Paulino, São Paulo pra mim sempre é mais importante. Tudo que é do São Paulo é mais importante. Então, pra mim, o São Paulo tem que estar sempre sendo falado. E às vezes não é assim, né? Às vezes nosso time não é o centro das atenções. Às vezes é coisa de clubismo mesmo, assumo. Mas eu percebo que tem muita coisa do São Paulo que poderia ser falado, né, na paródia e tal, e não é. E dessa vez eu acho que o Luiz Gustavo poderia estar nessa paródia. Porque o Luiz Gustavo é um cara que tem uma carreira brilhante, uma carreira vitoriosa na Europa, jogador de seleção brasileira, de Copa do Mundo, jogador que nunca tinha jogado no Brasil, joga desde de moleque na Europa, veio para o Brasil, né, voltou para o Brasil para jogar pela primeira vez num time profissional de Série A, né, que é o São Paulo.
E é uma contratação importante, né? Pô, um cara do nível do Luiz Gustavo, do tamanho do Luiz Gustavo, vir para o futebol brasileiro também é importante. Ainda mais no São Paulo, que ele tá jogando bem. O único jogo que o Luiz Gustavo não agradou foi contra o Vasco, que ele jogou mal, mas todo mundo jogou mal aquele jogo. Tirando esse jogo contra o Vasco, eu acredito que o Luiz Gustavo tenha jogado bem e sido importante em diversos jogos do São Paulo. Não é à toa que o São Paulo tá lá na parte de cima da tabela, porque o São Paulo tá jogando bem. Era para estar até mais acima se não tivesse sido prejudicado em vários jogos. Então, acho que o Luiz Gustavo é um cara que vem sendo importante no São Paulo e agora vai ser ainda mais importante porque o Alisson se machucou, um dos melhores jogadores, o melhor jogador do meio-campo do São Paulo, se machucou e vai ficar o resto da temporada fora. Então, agora o Luiz Gustavo é o único volante de marcação que a gente tem e o Luiz Gustavo vai ser o cara ali que vai comandar esse meio-campo desde que o São Paulo contrate alguém, né? Porque tem boatos do Thiago Mendes retornando e tal, que também seria uma contratação muito importante. Mas se não vier o Thiago Mendes e se não vier ninguém, o Luiz Gustavo vai ser esse cara do meio campo, né? E é complicado porque ele tem uma idade avançada já que não dá para ele jogar todos os jogos, então o São Paulo precisa contratar. Mas é isso, mano. Eu acho que o Luiz Gustavo poderia estar nessa paródia porque ele também é tão importante, às vezes até mais importante que vários que eles colocaram aí. Mas vamos falar dos caras que eles colocaram, das contratações que estão na paródia, porque realmente são contratações muito boas, muito importantes, né? Umas menos, outras mais, mas são contratações muito importantes. Começando ali por uma que eu acho que não, pelo menos eu não estou esperando muita coisa, que é o Bernard no Atlético Mineiro. Eu acompanhava ele quando ele jogava no Atlético Mineiro antes. Depois confesso que eu nem acompanhei muito a carreira dele, nem sei muito. Eu lembro que ele foi pro Shakhtar, e nem acompanhei muito, nem sei onde ele jogou. Mas é um cara que eu gostava muito quando eu estava jogando aqui no Atlético Mineiro. E agora ele retornou. Acredito que pode ser importante. Apesar do Galo ter um baita de um elenco muito bom, eu acho que ele vem para somar também, ele vem também para desenvolver um bom futebol, para ajudar o Atlético Mineiro, que por mais que esteja numa fase ruim, eu acho que nesse segundo turno de Brasileirão vai dar uma crescida, vai dar trabalho na Libertadores, vai dar trabalho na Copa do Brasil, porque tem um elenco muito bom. O Galo tem um time que para mim está no top 3 dos melhores elencos do Brasil, em questão de nomes, de jogadores. Então, eu acho que o Bernardo Galo é uma contratação muito boa, mas talvez a menos importante desse vídeo. Tem também o Everton Ribeiro no Bahia, né? O Everton Ribeiro que também é um jogador muito bom. Gostaria muito dele no meu time. Pô, o Everton Ribeiro ali no meio campo de São Paulo seria muito legal. Mas ele foi pro Bahia e tá jogando muito bem no Bahia. O Bahia tá jogando muito bem, na verdade, né? O Bahia do Rogério Ceni que tá brigando ali na parte de cima da tabela. Só de lembrar que ano passado eles brigaram para não cair. Por pouco não foram rebaixados e hoje estão brigando ali a 6 pontos do líder. Então o Bahia está fazendo uma grande temporada e o Everton Ribeiro está jogando muito bem. Então foi uma baita de uma contratação também. Teve o Cássio no Cruzeiro, né, mano? É muito difícil pro corintiano ver o Cássio no Cruzeiro. Mas não só pro corintiano, para todo mundo. Eu acho que para quem acompanha o futebol brasileiro, ver o Cássio com a camisa de outro time é estranho, porque a gente sempre viu ele com a camisa do Corinthians, né? Claro que ele já jogou no Grêmio, no PSV, mas a gente não conhecia o Cássio, a gente não acompanhava o Cássio nessa época. A gente começou a acompanhar ele depois que ele chegou no Corinthians. E foi de lá para cá que ele ficou aí mais de 10 anos, 12 anos no Corinthians, e a gente está muito acostumado a ver ele no Corinthians, né? Agora ver ele no Cruzeiro realmente é diferente. Mas eu acho que ele vai dar certo no Cruzeiro, já fez um ótimo jogo de estreia, né? Pegou muito ali no jogo de estreia. Eu acho que ele vai ser importante para o Cruzeiro que também está com baita de um elenco esse ano, o Cruzeiro que está brigando na parte de cima da tabela, vai colher bons frutos no final do ano. E no Corinthians, eu acho que o que estava pegando para o Cássio era o ambiente, as críticas, a ameaça, a injustiça que a torcida estava cometendo com o Cássio, aquele ambiente do Corinthians também, de vários problemas internos, eu acho que isso estava mexendo com o psicológico do Cássio. Agora no Cruzeiro, que ele tá mais tranquilo, mais leve, eu acho que ele vai voltar a jogar o bom futebol dele, porque ele é um grande goleiro, né? Aí tem a maior contratação aí de todas, né? É que o Coutinho voltou querendo demais anotar mais 3 pontinhos na conta do pai. Mano, essa música, a melhor música do futebol, tá ligado? Pelo menos desse ano, foi a melhor música do futebol. E o Coutinho voltou pro Vasco, né, mano? O Coutinho que é um baita jogador, tem muita qualidade. Não sei como ele vai estar fisicamente, né? Não sei como ele vai jogar nessa nova etapa da vida dele agora no Vasco. Eu acho que para o futebol brasileiro ele tem uma qualidade muito acima da média, então acho que ele vai jogar muito bem. Quero que ele jogue muito bem, quero ver o Coutinho brilhando no Vasco,
né? Até porque se ele jogar muito bem, apesar de estar jogando no Vasco, que é um time que deu uma crescida agora, mas é um time que a gente fica meio desconfiado ali, se ele jogar muito bem, mano, ele pode voltar a ser convocado para a seleção e pode ser um jogador importante na seleção, que a gente precisa de jogadores da posição dele. Então o Coutinho é um cara que eu desejo bastante sucesso aí no Vasco, porque gosto do futebol dele, mas ele teve muitos baixos na carreira, né? A carreira dele foi de muitos altos e baixos e teve muitos baixos. Eu espero que no Vasco ele consiga dar a volta por cima. Outro jogador que veio da Europa para o Brasil, né, para voltar para o time que ele foi revelado, foi o Thiago Silva. Thiago Silva que, mano, apesar da idade, eu acho que para o futebol brasileiro ele ainda é um baita de um zagueiro. É um cara que também é muito vitorioso lá fora, também é jogador de seleção brasileira. Acho que no Fluminense ele pode ajudar, ainda mais nessa situação que o Fluminense está agora, lanterna do Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele pode ajudar o Fluminense a sair dessa situação, que eu acho difícil. Eu acho que é muito difícil o Fluminense sair dessa situação. Eu acho que escapar do rebaixamento, se o Fluminense conseguir isso, cara, vai ser um feito histórico, porque tá muito complicada a situação do Flusão. Apesar do elenco bom. Um elenco envelhecido, sim, mas o elenco bom. Mas eu acho que se o Fluminense conseguir alguma coisa boa esse ano, o Thiago Silva vai poder ajudar, porque o Thiago Silva tem qualidade. Chegou no momento errado, talvez. Talvez se ele tivesse voltado ano passado, seria muito melhor para a carreira dele, mas voltou no momento errado, mas talvez não seja o momento errado, talvez seja o momento certo para ele ajudar o time que ele foi revelado a sair de uma situação complicada. Então, acho que o Thiago Silva pode sim surpreender, pode dar certo aí, pode vir a ter sucesso no Fluminense. Teve também a contratação do De La Cruz, né, do Flamengo, uma das melhores contratações do futebol brasileiro. O De La Cruz joga muito, o De La Cruz é muito bom, então acho que o Flamengo se fortalece ainda mais, porque para mim o Flamengo já é o melhor elenco do Brasil e com a chegada do De La Cruz e de outros jogadores que vieram também, se torna ainda mais o elenco mais forte do Brasil, que vai brigar por todas as competições, que vai ser favorito em todas as competições. Então o De La Cruz foi uma contratação, talvez a melhor de todas essas, talvez tenha sido a do De La Cruz, a melhor contratação do futebol brasileiro até o momento. Teve o Almada no Botafogo, que também foi uma baita de uma contratação, um moleque jovem, promissor, né, campeão da Copa do Mundo aí pela Argentina. Eu acho que o Almada vai dar o que falar também, até pela idade, né, que é um jogador jovem, nesse elenco do Botafogo, que está muito bem. O Botafogo está melhor do que o ano passado em questão de elenco. Eu acho que se esse ano o Botafogo conseguir se manter na liderança do Campeonato Brasileiro, não vai pipocar de novo, porque tá com o elenco muito bom e o Almada chegou para somar. O Almada é um baita de um jogador, um moleque muito bom mesmo de bola, jovem, e chegou aí no elenco bom do Fogão também, para poder brigar por título, né? Eu quero que o São Paulo ganhe o Campeonato Brasileiro, mas se o São Paulo não ganhar, pô, tomara que o Botafogo ganhe, porque foi sofrido pros caras ano passado, né, mano? Imagine, de novo, esse ano, assume a liderança e pipoca, mano. Aí é complicado. Mas tomara que pipoque pro meu tricolor. Aí teve o Borré no Internacional também, né? O Borré, a primeira imagem que vem na minha cabeça agora é o gol que ele perdeu lá contra o Brasil na Copa América. Mas o Borré é um baita de um atacante, junto ali com o Ener Valencia, junto com o elenco do Inter, que é um bom elenco. O Inter, né, com toda essa tragédia que teve no Rio Grande do Sul, tem vários jogos a menos, acabou tendo que ficar sem treinar, igual o Grêmio. O Grêmio também está numa situação ruim, que eu acho que vai sair dessa situação, mas o Inter está até um pouco melhor que o Grêmio, apesar de ter sido eliminado da Copa do Brasil por Juventude. O Inter está numa situação que eu acho que está um pouco mais confortável que o Grêmio, porque o Inter não está na zona de rebaixamento, e o Inter tem acho que 4 jogos a menos no Brasileirão. Então, se vencer esses jogos, pode chegar até no G4. E, pô, o Borré, o Valência, são dois atacantes que o Inter não tinha ano passado. Talvez por isso que o Inter foi eliminado pro Fluminense na Libertadores. Então, acho que o Inter tá com um time melhor esse ano do que o ano passado e também pode colher bons frutos no final do ano. Apesar de agora estar numa situação complicada ali, não muito complicada, mas numa situação complicada na tabela, mas tem que ver também que os caras têm jogos a menos, né? O Inter tá na Sul-Americana, não tá na Libertadores, foi eliminado da Copa do Brasil. Então isso, por mais que pareça ser ruim, pode ser bom, porque eles vão focar totalmente no Campeonato Brasileiro. E pode ser que o Inter chegue longe no Campeonato Brasileiro, né? E para encerrar, a contratação do Felipe Anderson no Palmeiras, né? Eu acho que assim, o Felipe Anderson é um baita de um jogador, mas ele chegando no Palmeiras, para mim, na minha opinião, não tem tanto impacto
como se ele tivesse chegado em algum outro time. Porque o Palmeiras já tem um baita de um elenco, já tem um baita de um time. Então o Felipe Anderson chegando é só mais um. Mais um com muita qualidade e muito craque. Não estou dizendo que é ruim. Mas que pro nível do Palmeiras ali, ele fica mais ou menos um pouco acima só, talvez, do nível dos caras que já estão lá. Mas o Felipe Anderson é um baita de um jogador. Muito legal ver ele jogando no futebol brasileiro também, né? O Felipe Anderson é muito bom. Como eu falei, em qualquer outro time, pô, se ele viesse pro São Paulo ia ser muito da hora. Eu ia estar muito feliz. No Corinthians, sei lá, no qualquer outro time aí, talvez não o Flamengo, mas qualquer outro time aí que o Felipe Anderson fosse jogar, para mim ele seria, pô, pica, um destaque. Mas no Palmeiras eu fico assim, pensando, pô, mano, é o Palmeiras, já tem um baita de um time, não é também aquelas coisas ter contratado o Felipe Anderson, mas, como eu disse, é um grande jogador que, pô, muito legal ver ele retornando ao futebol brasileiro, porque joga muito, tem muita qualidade. A gente viu já um pouco dele, já pôde ver um pouco dessa qualidade dele no Palmeiras, mas acredito que ele vai ajudar ainda mais. Até porque o Palmeiras, apesar de ter um grande time, o Palmeiras está oscilando muito, né? O Palmeiras não está jogando aquele futebol que estava jogando nos anos passados. Então, acho que com essa chegada do Felipe Anderson e com novos reforços, o Palmeiras pode voltar a jogar bem, convencer. Porque hoje, para mim, o Palmeiras não está acima do Flamengo em nada, nem em futebol, nem em elenco, nem em time titular. Já teve antes. Hoje, para mim, o Palmeiras não está acima do Flamengo em nada. Por isso que eu coloco o Flamengo como favorito agora na Copa do Brasil, no confronto. Coloco o Flamengo como favorito para ganhar a Libertadores, o Flamengo como favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. Porque, para mim, o Flamengo é o time que está jogando melhor e o time que tem um elenco melhor. Isso pode mudar, mas para mim, por enquanto, é o Flamengo que está dominando o futebol brasileiro aí. Mas vamos lá, rapaziada, encerrar o vídeo que eu já falei pra caramba, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Comenta aí pra você, na sua opinião, qual foi a melhor contratação desse top 10, porque eu transformei em um top 10 falando do Luiz Gustavo. Então comenta aí qual foi a melhor contratação dessa paródia, desse top 10. Tamo junto, é nóis, valeu!